Oi, Arthur, vim contar a história do jornalismo, o caos que você me pediu e a gente não conseguiu terminar na live. Então vamos lá. Essa história eu estava na revista Exame fazendo uma cobertura sobre a história do Ike Batista. E ali as empresas do Ike, do grupo EBX, já tinham começado a ruir, mas a gente tinha ouvido que alguns executivos tinham ganhado muito dinheiro, mesmo com o grupo em colapso. Então era uma história de jornalismo muito interessante, jornalismo econômico, que era como os executivos da companhia estavam ficando milionários, enquanto os investidores das empresas estavam vendo o dinheiro virar pó, né? Então a gente falou, é uma história muito boa, meu editor tinha me provocado com um dos casos, assim, ele tinha ouvido sobre um dos executivos, e eu falei, ok, vou atrás. E essa matéria virou uma matéria de capa da Exame, chamada A História Secreta dos Milionários de Ike. Mas para contar essa história, eu precisava de muitos dados, né? Muita checagem. Ninguém ia me contar livre espontaneamente que tinha ficado muito rico. Então, eu comecei a cercar o máximo de executivos possíveis, né? Abordar e fazer mil perguntas, enfim, sobre compra e venda de ações, mas quando eram as restrições, mas quando podia vender ou não. E consegui chegar, finalmente, num cara que tinha todas essas informações de cabeça. Só que o cara era absolutamente neurótico, justamente porque ele era uma caixa de informação ambulante. E aí ele falou, Malu, eu te conto, eu posso até te contar, mas você tem que vir pro Rio, eu só falo pessoalmente. E eu fico baseada em São Paulo. Eu falei, ok, vou pro Rio. A gente se encontrou num restaurante muito discreto na Zona Sul, desses com poucas mesas, assim, ficamos numa mesinha de canto. E aí, quando eu já peguei meu celular pra gravar, ele falou, não, gravação não. Aí eu falei, não, mas é só pra mim, pode ficar tranquilo. Ele falou assim, gravação de jeito nenhum. Falei, ok, então vou anotar. Aí ele, papel na mesa, não, bloquinho, porque vão ver que você é jornalista. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Esse cara vai me falar de um monte de número e tal. Eu sei que eu deixei o meu celular em cima da mesa e ia digitando assim, F. Se o cara chamava Fernando, por exemplo, era F. 112 MM dos 112 milhões de ações, setembro 09, setembro de 2009. Enfim, tô inventando aqui referências, mas só pra dar uma ideia. Então já era aquela situação tensa e ele ia falando um monte de número e eu ia precisar daquilo. E aí eu sei que a gente olha pra mesa do lado e tava a Lília Cabral, a atriz global Lília Cabral. E aí ele já ficou tenso, assim, que tinha uma pessoa conhecida, né? E no Rio ali tem meio um clubinho que todo mundo se conhece, apesar do cara ser mercado financeiro, ela atriz, enfim, ele ficou com medo dela chamar a atenção pro lugar. Eu sei que aí a gente começa a almoçar e acontece um acidente, esse restaurante era numa esquina. Era de esquina. Acontece um acidente que entra um carro na janela, praticamente na janela, assim, era na altura da janela. Então ele bate no muro do restaurante e derruba um pedaço da janela do restaurante. E aí pronto, juntou gente, foi aquela confusão. E aí eu sei que ele olhava e ele tenso, levantou da cadeira, ele, e a Lília Cabral aqui, vai dar TV, vai dar TV. Falei, calma, acho que não foi nada, vamos ver se a pessoa tá bem, se alguém se machucou. E nisso que eu olhei pro lado, pra ver o que tava acontecendo, a hora que eu voltei pra frente, o cara tinha desaparecido. E eu tava na porta, então eu falei, pela porta ele não saiu. Aí fui atrás dele no corredor, fui perguntar pro garçom se ele tinha ido pra cozinha. Eu sei que esse cara saiu pela janela do banheiro do restaurante, com medo de dar televisão por causa do acidente do carro e da presença da Lília Cabral, e me deixou só um guardanapo de papel escrito com alguns números em cima da mesa antes de ir embora. Então, e obviamente dali eu tive muita apuração em cima pra fazer, mas ele tinha os números exatos e assim, aí depois eu falei com muita gente, inclusive com os próprios milionários, e os números estavam tão corretos que não tinham como negar. E a gente fez essa matéria. E inclusive foi uma matéria que me rendeu um prêmio de jornalismo, que foi o prêmio do Citi, que é promovido pelo Banco Citi,
que eram 15 dias de um curso na Universidade de Columbia, em Nova York. Então, essa é uma história que eu particularmente gosto muito. Ficou longa, mas espero que tenha, que tenha dado para entender um pouquinho desse universo jornalístico e de como pode ser emocionante. Obrigada.